Feche seus olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Deus, por estar aqui novamente nesse altar. Meu Deus, o Senhor é bom. Isso aqui é um privilégio, meu Pai, não é uma obrigação. Meu Pai, que cada um de nós, meu Pai, possamos ver o privilégio que estamos tendo aqui. Essa é a mentalidade madura daquele que cresceu espiritualmente. Aquele, meu Pai, que sabe que não é o que eu tenho que fazer, meu Deus, mas qual é a necessidade, Senhor? Para o meu corpo permanecer em pé, meu Deus, eu preciso, meu Pai, de nutrientes. Para o meu espírito, meu Pai, permanecer em pé, meu Deus, eu preciso de nutrientes. Meu Pai, os nutrientes, meu Pai, que estão, meu Deus, inseridos na Tua Palavra. Tem todas as vitaminas e minerais, meu Pai, que podem produzir uma estruturação, um crescimento, uma musculatura espiritual. E tudo está aqui na Tua Palavra, meu Deus. O Senhor nos nutre. O Senhor, meu Pai, nos dá dentes espirituais. O Senhor nos ensina que os problemas nós podemos devorar, meu Pai. Devorar como pães. E nós queremos e iremos devorar, meu Deus. E eu vejo, meu Deus, que muitos já estão devorando, meu Pai. Meu Deus, testemunhos estão chegando. As portas, meu Pai, estão escancaradas, meu Pai, para um povo diferenciado. Nós, meu Pai, somos o povo diferenciado. Um povo, meu Pai, que é diferente de tudo e de todos, meu Pai. É um povo que serve a Deus. Um povo que ama estar aqui e que possamos, meu Pai, absorver, meu Pai, esta mensagem, esta oportunidade na madrugada. A Tua Palavra diz, eu amo os que me buscam na madrugada, me encontram, meu Pai. Nós temos um encontro marcado com o Senhor e que possamos, meu Pai, aproveitar a cada segundo nesse encontro. Muito obrigado, meu Pai. Eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Você está finalizando esses 52 dias mais maduro, mais adolescente, ou você está terminando mais infantil? De que maneira nós estamos terminando esses 52 dias? Eu quero te mostrar um caso muito interessante que você não é novidade para cada um de nós, mas serve para trazer à memória que às vezes nós estamos agindo igual. Em Números 21, quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou algum deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá. É interessante, eu vou parar um pouquinho aqui, que o rei cananeu, ele atacou enquanto eles estavam pela estrada, eles estavam num caminho. Você vê que ele atacou os israelitas e capturou alguns deles. Ali poderia ter filhos, esposa, marido, amigo. Naquele momento, eles fizeram um voto. Esse é o momento que aperta, sabe quando você veste um sapato apertado e começa a doer. O Senhor ouviu o pedido deles e lhes entregou os cananeus. Eles fizeram um voto. Eu preciso disso.
Houve uma captura de algo. Eu perdi algo. Algo me foi tomado. Eu estou vivendo uma humilhação. Todos nós aqui podemos ter perdas e podemos passar por situação durante o nosso caminho, o nosso percurso. O diabo vem assim, o Senhor ele permite essas coisas. O problema é importante. Muitos aqui durante esse percurso de 52 dias passaram por problemas. Passaram por dificuldades, passaram por apuros, sim ou não? Todos nós, inclusive eu também. Todos nós aqui passamos, isso faz parte, isso é um amadurecimento. Agora, eu acabei de falar no 1 Coríntios. Irmãos, deixam de pensar como crianças. Está aqui um povo que pensa como criança. Sabe como você pensa como criança? Que você não entende que Deus permitiu essa captura, Deus permitiu esse ataque. E o Senhor mesmo, Ele queria que você estabelecesse esse voto, uma aliança. Não é um voto somente para este problema. Nós chegamos no Senhor, o Senhor permite que situações venham nos atacar, nós subimos o nosso nível espiritual e ali é para permanecer. É ou não é? Ali é para continuar. O Senhor te eleva, o problema é através desse problema que faz parte perante o caminho. O caminho é importante porque é assim que o Senhor trabalha. Ele eleva através do problema. Então nós fomos atacados, nosso nível espiritual foi elevado. E nós fizemos um voto. Eu vou permanecer. A bispa falou ainda na semana passada. Quantos aqui fizeram esse acordo com o Senhor? Deu 52 dias. Se o Senhor fez, amém. Se o Senhor não fez, é a oportunidade que o Senhor tinha. Então, é gente que vai se cortar, gente que vai fazer todo tipo de sacrifício, sabendo que é só restaurar o altar. Não havia ali. Elias mostrou exatamente o que precisava ser feito, é somente restaurar as pedras. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Volta a falar aqui do caminho. Volta a falar do caminho, porque é muito importante. Nós precisamos entender esse ponto aqui. O povo foi atacado lá em cima, no início. Eles fizeram um voto, elevaram o nível, venceram e chegou até botar um nome naquele lugar. Você chegou a mudar. A história mudou. As pessoas agora vão saber que esse lugar se chama Ormã. Por quê? Porque lá o Senhor, através daquele voto, o Senhor fez eliminar um problema. Voltaram nesse momento, partiram eles de Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Voltaram pelo caminho. Para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Eu estava até agora ainda lendo, eu vou acabar de ler para eu falar isso aqui. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi falar, o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo Senhor. Eu estava até pensando agora mesmo, estava sentado ali na minha mesa, e é interessante quando nós fazemos essa comparação entre vitória e o alimento. Porque todo dia você conquista, todos os dias você conquista um carro novo, uma casa nova, um casamento. Não é você pede algo, o Senhor faz e depois você vai para pedir outra coisa, sim ou não? Ou todo dia você quer uma casa nova? Mas o alimento não é diário. Então muitos
conseguem uma grande vitória. E isso vem da maturidade. Muitos conseguem grandes vitórias. Muitos são atacados e conquistam grandes conquistas. Mas o alimento é diário. A necessidade que eu tenho é diária do Senhor. Não tem como eu conquistar, não. A conquista é uma ali, depois eu restauro outra coisa ali, restauro o casamento, restauro o financeiro. Deus me dá uma saúde plena. Se há uma doença, Deus derruba diagnósticos. Mas esse alimento, você viu aqui, o povo ficou impaciente. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Mas no caminho o Senhor está lá. Quem já passou, ou já ouviu histórias, ou já até passou por um deserto, ou viu o Discovery Channel, né? Já viu que deserto é um negócio complicado. De manhã é muito quente, à noite é muito frio. Lá tem serpente, tem escorpião. Lá tem tudo que tem direito. Mas eles estavam lá e tinham esses mesmos animais. O sol estava no mesmo lugar. À noite fazia o frio e gelava do mesmo jeito. Por que esse povo não falava nada sobre isso? Porque tem coisas que acostuma. E isso é o momento quando o caráter não é consertado. Todo ingrato é egoísta. E você vê muitas pessoas sendo egoístas, pensando somente em si. Porque naquele momento, quando capturaram deles, eles correram para fazer voto. Agora, no momento da comida, não fizeram voto nenhum. Mas a comida miserável é que sustentava. O problema é que muitos agem e têm essa atitude de ingratidão sem falar nada, simplesmente por não aproveitar a comida que está disponível, a comida que sai do altar. A palavra que é liberada todos os dias no altar, nos programas, nos cultos, no jejum. O fato de você não falar, mas se comportar, é a mesma coisa que eles. Quantos estão recebendo agora essa palavra, me ouvindo nesse momento, e simplesmente não estão absorvendo? Bispo, mas eu estou com sono, então fique de pé. Bispo, mas eu já ouvi 3, 4 palavras, então ouve a quarta. Bispo, mas está difícil, está assim, mas mais difícil é viver na miséria. Mais difícil é divorciar. Mais difícil é ver um filho nas drogas. Mais difícil é passar o resto de uma vida e ainda morrer no deserto. Isso é pior. Ou simplesmente o fato de nós não termos fome. Porque esses dias eu ainda estava falando com uma pessoa. Eu consigo me concentrar, comer a palavra no altar somente quando eu tenho fome. Quando eu não estou com fome da palavra, eu não consigo me concentrar. Quem passa por a mesma coisa? Quando você não tem fome, você não consegue se concentrar, você fica impaciente. Mas é o caminho que vai fazer ou nós sermos mais gratos ou ingratos. O fato desse povo estar impaciente pelo caminho, e muitos estão assim, estão passando pelo caminho dos 52 dias. Tiveram vitórias ali, foram atacados, Deus deu vitória. Mas agora o caminho continua. E muitos estão impacientes com a comida miserável. Mas a comida não é miserável. Era essa comida que sustentava. Uma das coisas que eu já falei no altar é que o fato de você agradecer, ter a gratidão, é extremamente importante. É de você saber o que você tem. Mas o fato de você agradecer pelo que você não tem é melhor ainda. Você não tem uma doença, você não tem um câncer. Bispo, mas eu tenho aqui, então você seja curado em nome de Jesus. Receba essa cura.
Mas o fato de você não estar morando na rua, o fato de você não ter uma amputação, o fato de você ter tanta coisa que eu posso falar, o fato de você não ter. Eles não tinham uma cascavel, eles não tinham uma serpente, eles não tinham um escorpião, eles não tinham fome, mas não agradeceram pelo que não tinham. Não agradeceram nem pelo que tinham. O fato de eu saber o que eu não tenho na minha vida, um problema que eu não possuo é muito importante. Nós temos um alimento muito sólido, um alimento muito consistente, um alimento que nutre. Eu posso falar com toda certeza do mundo que eu não vi nenhuma, nem duas, nem três, e você pode me confirmar isso também. Um dos fatos do Ministério Mudança de Vida ser diferenciado é pela palavra que prega. Pela profundidade que tem, pela líder que nós possuímos. O fato é que o excesso, quando você chegou, não era ruim. Muitos ficavam internados dias. Eu tenho certeza, se eu te perguntar, bispo, mas eu te perguntar, como foi o início? Quantas palavras, como você anotava, como você corria, com as ofertas que você fazia. Cada palavra era um mover. Cada mensagem era uma espada que entrava e dividia a sua alma do Espírito. E hoje como está? Perante o caminho. Quando você está passando aqui, pelo Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, quando você está contornando a terra de Edom, nesse percurso, que você não tem problema, é simplesmente um contorno, você está andando, mas é bom, é importante andar. É esse caminho que começa a revelar coisas na nossa vida. Volto a falar da mesma palavra lá em cima. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, irmãos, deixem de pensar como crianças, ponto. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Eu tenho 2 filhos, um chamado João, outro Davi, um tem 6, outro tem 8. O processo deles de aprendizado e de aprendizagem pode ser feito por... eu falo muitas vezes, às vezes eu falo um pouco mais para o Davi, e muitas vezes tem que botar de castigo. Mas ele é uma criança de 6 anos. Nós temos as nossas experiências. E eu sei que o fato de muitos agirem com imaturidade na vida espiritual, Deus coloca de castigo algumas vezes. E faz você pensar um pouco no que você está fazendo. O fato deles estarem impacientes e através dessa impaciência começaram a liberar o que estavam dentro deles. Talvez se não tivesse passado por esse caminho, não tinham liberado. Eu nunca vejo como é um problema, mas eu vejo quando a repetição do problema se torna um problema. Isso que é imaturidade. Nós não podemos mais pensar como crianças. Porque se você age como criança, você sempre vai esperar um adulto te disciplinar. Você sempre vai esperar uma situação vir para te colocar de castigo. Sempre vai ser alguma coisa que vem para te tirar. Uma das primeiras palavrinhas que um bebezinho fala, depois de papai e mamãe, é meu. É ou não é? É meu, dá isso aqui, é meu. O que a bispa falou? A natureza do bebê, da criança já nasce egoísta. Essa é a natureza do pecado. É você trazer para você. Quanto mais você conhece a palavra, mais você ouve e você entende sobre o transbordar, sobre ame o próximo como a ti mesmo, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre o generoso prosperará. O Senhor, Ele faz isso de propósito. A criança, mas ali é um fato de uma criança. A natureza
egoísta é assim. É a natureza que pensa no ego, que pensa em si mesmo. Simplesmente o fato de um bebê. E você vê que eles não têm dó, não. Pega do outro, o outro começa a chorar e se depender dá um tapa ainda na cara, né? E fala, e ainda fala, é ele, né? No final das contas. Mas é uma criança. Nós não estamos nessa posição. Nós não estamos, a grande maioria já tem filhos, uma parte tem netos, já tem que criar uma próxima geração. Pais que hoje entendem que é a introdução de Deus nessa terra e tem o dever e o propósito de passar a missão, de passar o caráter, a fé, o propósito para a próxima geração. Mães, da mesma forma. Nós não podemos mais agir da maneira que esse povo agiu, porque o fato é que o Senhor estava já livrando de serpentes, estava livrando de escorpiões. Ninguém passava fome ali. Ninguém ficava torrado pelo sol do deserto. Ninguém morria de frio à noite. O Senhor vem para equilibrar a sua temperatura. O Senhor vem, Ele te equilibra. Simplesmente você está passando no mesmo lugar. E o Senhor é a sua sombra durante o dia. O Senhor é a coluna de fogo durante a noite. O Senhor, Ele cria uma barreira que escorpião nenhum vai aparecer. Simplesmente há um caminho a percorrer. E o Senhor está protegendo de escorpiões e serpentes durante esse caminho. O percurso é importante. O fato de nós não estarmos falando, não tem pão, não tem água, o que eles falaram aqui? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Muitos não estão falando, mas estão pensando. Muitos não estão pensando, mas estão agindo dessa maneira. Porque a comida está aqui. E você só vai comer se você tiver fome. É importante nós entendermos que cada passo durante esse caminho faz parte do sair e mudar. Muitas vezes um caráter ingrato, um caráter deformado. Eles tinham um caráter deformado. Eles tinham acabado de viver uma grande vitória e foram tomados pelo espírito da impaciência. Falaram demais contra Deus, contra Moisés, e até então eles não tinham problema, mas eles arrumaram um. Eles não tinham, muito pelo contrário, Deus e Moisés não era o problema deles. Às vezes você está colocando culpa em Deus ou está colocando culpa no Moisés, que está te ajudando, que está pregando, que te levou a uma libertação do Egito. Mas aí o Senhor vê uma atitude da ingratidão, da deslealdade. E Ele vai tratar. E o modo de Deus tratar é um modo que a gente já viveu. Esse povo já tinha vivido. Tem muitos que não estão percebendo que o que sai da boca está acontecendo. Já está acontecendo. Eles colocaram, a primeira coisa que eles falaram, por que vocês nos tiraram do Egito? Meu Deus do céu. Quem disse? Quem disse que aquelas pessoas foram tiradas, elas foram salvas? Nós temos que observar que nós somos salvos. O fato de você não ser um cego hoje, não ser um surdo, não ser um mudo, é que você hoje pode falar, pode ouvir, pode enxergar. O que o Senhor fala na palavra? Aqueles que têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem. Quanto tempo nós ficamos assim, cegos, surdos, mudos? E hoje você pode falar. Você tem o poder da palavra disponível para você de maneira positiva.
Hoje você recebeu a consciência. O que sai da tua boca pode ser bênção ou maldição. Então escolham a vida. Declarem vida. Declarem poder. Declara bênçãos. Declare qualidades para a sua próxima geração. Declara sabedoria. Nós temos o poder de declarar. O primeiro versículo que eu falei ainda na segunda-feira foi: olhe e veja. Olhem e veja. Muitos estão olhando, mas não estão vendo. O Senhor quer que você tenha uma visão, mas não uma visão física, uma visão espiritual. A visão que dá esse discernimento, que te traz antecipação. A Bíblia fala: fuge da aparência do mal. Se eu sei lá na frente que tem um buraco, por que eu vou até o buraco? Se eu sei que tem ali um leão faminto, por que eu vou perto daquele leão, perto dele? O Senhor nos dá a visão. O Senhor fala de águia. O Senhor fala de voar alto. O Senhor fala para nós estarmos em lugares altos. O Senhor fala: olhe para o céu, porque é de lá que virá o seu socorro. Nós temos tantas as palavras. Ao repetir a mesma pergunta, eles revelaram que o modelo mental era um modelo mental escravo. Um modelo que estava enraizado neles. A mente deles não havia sido renovada. A expressão detestamos essa comida miserável foi a gota d'água da ingratidão. A comida miserável era o maná. O maná era o milagre que Deus enviava a eles diariamente. O maná era o pão de cada dia. Nós já recebemos o pão. E eles falaram: não tem pão, não tem água. Nós já recebemos o pão, nós temos água. Quando você vê, quando Elias ele foi levado, Eliseu pegou a capa, bateu, os profetas veio. Ele chegou numa cidade, o povo da cidade falou o quê? Que a cidade estava bem localizada, mas a água e a terra, o que que era? Quem lembra? Hã? Vamos, gente? Hã? Não estou ouvindo nada. Amarga, venenosa. A terra estava bem localizada. Você está bem localizado aí. Você está num lugar geograficamente privilegiado nessa igreja. Eu falo de verdade, não é porque eu estou... Não, porque realmente está um povo aqui que respeita pessoas e ama a Deus. Agora, está bem localizado. Mas se nós não entendermos que eu preciso enxergar que a terra, ela precisa estar fértil. Ali não eram os frutos, ele falou da terra. A terra estava amarga, a terra estava ruim. Sabe por quê? Porque a semente pode ser maravilhosa. A semente pode ser perfeita. Se ela cai numa terra ruim, ela morre e não vai frutificar. Hoje você vê muitas pessoas, muitos agricultores fazendo sementes, gastando milhões para mudar ela geneticamente. Essa palavra aqui vale milhões. A Bíblia vale, ou melhor, é algo impagável, porque te dá uma vida. Mas se a terra do nosso coração não estiver bem adubada, nenhuma semente vai crescer. Nada que chegar no terra do teu coração vai gerar uma árvore frutífera. O deserto é um lugar perigoso, onde há cobras peçonhentas, aranhas venenosas, escorpiões, um frio excessivo à noite, um calor insuportável durante o dia. Agradecer
é algo que o Senhor Jesus já ensina em vários momentos. E a pessoa grata, ela vive multiplicação. Na multiplicação dos pães e peixes, o Senhor deu graças. Sempre o Senhor dava graças. O Senhor cuidava deles, enviava uma nuvem que acompanhava durante o dia para protegê-los. E não há registro na Bíblia de que algum deles foi picado por cobras ou qualquer outro animal até aquele momento. Esse salário de fome, esse salário que não dá para nada, esse empreguinho, esse casamentozinho, esse filhozinho, essa igrejinha, expressões ingratas semelhantes à dos israelitas estão sendo liberadas todos os dias. Quando uma pessoa comunica uma mentalidade ingrata, nada é o que ela vai conquistar para a vida dela. As serpentes sempre estiveram naquele deserto, mas a mão de Deus protegia a cada um deles. Não deixava que elas se aproximassem deles. Nós somos um povo guardado por Deus. Andamos para todos os lados. E a proteção de Deus está sobre nós. O Senhor, Ele coloca anjos, Ele envia anjos para proteger a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, aonde andamos, pisamos, aonde comemos. A mão poderosa do Senhor nos protege, mas quando essa mão se retira, essa pessoa ela fica exposta. E o perigo, ele já está aí. Não é questão que o mal está ou não está. É a questão que a mão do Senhor é mais poderosa do que o mal. Assim como aconteceu, o cego espiritual não vê o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o muro de fogo que nos cerca. Uma das piores coisas que uma pessoa ela pode ter, é possuir esse sentimento da ingratidão. A terrível ingratidão leva uma pessoa a descobrir que o perigo sempre existiu, mas era a mão poderosa de Deus que protegia. Temos o sangue de Cristo que nos protege, garantindo a cada um de nós a vitória. Isso nos faz esquecer que tem muitos perigos aí fora. E durante o percurso que cada um de nós vivemos no nosso dia a dia, nesse propósito, após o propósito, se cada um de nós não observarmos o que nós já estamos vivendo, o que nós já estamos vencendo, a mão poderosa do Senhor que já está sobre nós, nós vamos viver uma vida oscilante, uma vida miserável, uma vida que um dia eu estou bem, outro dia eu posso ser picado por uma serpente, por uma aranha, por um problema. Eu posso ver pessoas da minha família sendo capturadas e às vezes um voto não vai funcionar. Por quê? Porque muitos já fizeram muitos votos. Tem muitos que têm uma lista de votos. O problema é que quando o Senhor dá a vitória, volta a ser a mesma pessoa. Nós precisamos estabelecer o nosso caráter. Nós precisamos amadurecer. O nosso relacionamento com Deus precisa ser como um casamento que todos os dias eu sei o que eu tenho que fazer, sentindo ou não sentindo eu vou fazer, doendo ou não doendo eu vou fazer, simplesmente porque eu sei que eu sou casado e preciso respeitar a minha aliança. Nós temos uma aliança.
E se nós agirmos como crianças, um dia você vai falar, isso aqui é meu. Outro dia você vai chorar quando te botar de castigo. Outro dia você vai emburrar. Outro dia você vai sentir demais, vai sentir de menos. Vai reclamar demais. Vai reclamar do verdinho no prato. Vai reclamar que você não quer comer essa comida. Mas não entende que tudo que o Senhor nos dá é bom. A comida que Ele nos dá é boa. O alimento que Ele nos fornece é perfeito. É o que precisamos, é nutritivo. Vai nos tirar da anemia espiritual. Você vai ter que comer. Porque se você não comer, você simplesmente vai viver uma vida que não está enxergando as bênçãos, as vitórias, e não está entendendo que o caminho faz parte. E o Senhor ele já nos ensina, deposite a sua ansiedade em Deus. Tem pessoas que têm essa impaciência, e todo mundo tem uma impaciência. Às vezes a gente quer para ontem, às vezes a gente não quer fazer o contorno. Às vezes a gente não quer passar por esse caminho. Muitos de nós não querem andar tanto assim. O caminho é o caminho. Mas o Senhor já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já disse que esse é o caminho. E faz parte do caminho. E às vezes o seu caminho vai ser indo para a direção A, outros vão ser para a direção B. Mas é o caminho, cada um vai ter um caminho, cada um vai ter um processo, cada um vai ter pessoas difíceis durante o caminho. Mas é o caminho. E o caminho faz parte, o problema faz parte, a comida muitas vezes que não é aquela comida que vai bicho, mas a comida vem para quem tem fome. Se você está cheio de alguma coisa, você não vai ter fome disso. O Senhor ele quer que você se alimente daquilo que vai nutrir, daquilo que te alimenta, daquilo que te faz uma pessoa grata. Nós pegarmos uma Bíblia e ter mais gratidão de ter uma Bíblia do que um celular novo. Você ter mais gratidão de ter um pé e dedos do que um tênis novo. O Senhor ele quer te mostrar que o fato de você conseguir abaixar, de conseguir andar, é muito melhor do que você ter uma cadeira elétrica que vai a 20 km por hora. Mas ainda é uma cadeira. A bispa podia ter pedido uma ótima prótese alemã para o braço do meu irmão. Mas o que ela pediu é aquilo que ela poderia pedir. O fato dela enxergar que é possível uma restauração. É possível o braço ser restaurado de uma maneira que ficou mais forte que o outro. É algo que não é racional. Mas o Senhor deixou uma cicatriz ali. Uma cicatriz para mostrar. Não se esqueça o que aconteceu nesse braço. Eles tinham cicatrizes. Eles já tinham experiências. Muitos da família já tinham morrido naquele deserto. Nós precisamos passar por mais uma experiência dessa e terminar os 52 dias mais imaturos do que começamos. O caminho faz parte do amadurecimento. Amadureça durante o caminho. Cresça durante o caminho. Agradeça pelo caminho. Agradeça pela comida durante o caminho. Enxergue o que você não tem. O fato do Senhor estar fazendo sombra na sua cabeça durante um sol que corrói a cabeça. O fato do Senhor te aquecer durante a noite, o fato da sua roupa não rasgar, o fato dos pés não incharem. Isso é o Senhor. É o Senhor te mostrando que muitas vezes você não vai ter o que você quer, mas você vai ter o que você precisa.
E esse é o bom, é o que o Senhor é o nosso Pai. Eu sou o pai do Davi. E eu sei que muitas coisas, toda hora, se eu deixar, toda hora ele quer doce. Ele quer comer toda hora doce. Mas se eu fosse um pai, ou melhor, se eu fosse um amigo pai, eu não teria tanto resultado, mas eu sou um pai amigo. Eu entendo que antes de ser um amigo dele, eu preciso ser pai. E ele sempre vai ter um amigo, mas ele vai ter um pai. E o pai, como a bispa ainda falou ainda, nós não podemos estar obcecados pelo amor, mas pelo sucesso deles. O fato que eles precisam entender que o sucesso em Deus, ou simplesmente você estabelecer o seu processo, o seu relacionamento, a sua aliança em Deus, é o que eles precisam pelo resto da vida. E cada dia nós podemos estabelecer essa maturidade. Paulo diz: quando ao modo de pensar, sejam adultos. Como um adulto pensa? O adulto ele sabe o que precisa. A bispa usou uma vez uma expressão que ela foi no médico e o médico disse: você precisa tomar água. Ela falou: quem lembra disso aqui? Ela falou: não gosto de água. Eu lembro de uma propaganda muito criativa de um menininho. Acho que tinha um menino de uns 10 anos. Ele estava vendendo água. Tinha só 2 mensagens na placa dele para vender água. Cirurgia de rim, 28 mil. Água, R$2. Criativa, né? O que é mais caro? Viver uma vida miserável, morrer no deserto, ou agradecer pelo maná? É agradecer pela sombra, pelo fogo, pela roupa. Agradecer por não ter uma cobra no teu calcanhar e nem um escorpião na sola do teu pé. E isso sim é nós pensarmos como adulto. Se coloca de pé, por gentileza. Feche seus olhos. E eu quero que você tome uma decisão hoje aqui. Que você não vai mais pensar como criança. Não vai mais agir com imaturidades. Não vai ficar fazendo somente o que você quer. Você vai fazer o que é preciso. Você vai pagar o preço. Você vai pensar como adultos. Paulo fala de adultos. Porque quando ele fala de criança, ele fala de papinha. Ele fala de comida líquida, pastosa. Decida hoje começar a comer comidas sólidas. Decida hoje mastigar como pão seus inimigos. Testemunhar as vitórias que Deus, Ele quer derramar na sua vida. Mas Ele quer derramar em adultos. Aqueles que pensam como adultos. Aqueles que agem como adultos. Aqueles que são gratos. Aqueles que não chamam. Até indiretamente. No coração. Como comida miserável. Quantas vezes você desperdiçou palavras? E sem pronunciar, sem declarar, você estava chamando. Ô palavra miserável. O fato de eu não comer a palavra, eu estou desperdiçando a palavra. Não tem meio termo.
Ou eu pego, possuo, pratico, ou eu pego, desperdiço e jogo fora. Decida hoje. Eu vou me comportar como adulto. Eu estou terminando este propósito, estabelecendo o meu relacionamento com Deus no nível alto, no nível consistente. Eu estou colocando alicerces profundos. A minha vida espiritual está na rocha, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o que eu preciso. Ele diz, eu sou. E você tem que saber o que você é. Ele é, eu sou o seu ajudador. Eu sou o seu amigo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quantos estão na escuridão? E o Senhor diz, venha para fora. Conheça a luz. O Senhor diz que é a porta das ovelhas. Ele diz, aquele que entra por mim, entrará e sairá, e terá pastagens. O Senhor diz, eu sou o bom pastor. Eu sou. O Senhor é tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a figueira verdadeira. Eu sou. Simplesmente eu sou. Ele é. Ele não se torna. Não é que ele possui, não. Ele é. Ele é e você precisa ser. Deus não pode estar mais na sua vida. Ele deve ser a sua vida. É duas coisas diferentes. Deus não está, Ele é a sua vida. Ele é o ar que você respira. É a comida que você come, é a água que você bebe. Ele é o que sustenta tudo e a todos. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Pai, por cada um, meu Deus, que está juntamente aqui, meu Pai, comigo nessa madrugada. É um privilégio, é um presente, meu Pai, que o Senhor está nos dando nessa madrugada. Depois, meu Pai, de um culto, ou melhor, um clamor tão poderoso que nós realizamos às 23. Eu agradeço, Senhor. Meu Pai, eu poderia não ter voz nenhuma aqui, mas eu sei, meu Deus, que o que o Senhor nos chamou é para dar tudo o que temos com a oportunidade que recebemos. Eu dei tudo que eu tinha, meu Deus, e que cada dia mais, meu Pai, possamos dar tudo o que nós temos, porque se temos algo é porque veio de alguém, porque nós nascemos, meu Pai, nu, sem nada. E se nós possuímos alguma coisa, estamos recebendo alguma coisa, meu Pai, nessa madrugada, é algo, meu Deus, que é muito mais do que pedimos ou pensamos. E que o Senhor, meu Pai, possa transformar a nossa mente, os nossos padrões, para que possamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vontade, meu Pai, a vontade que o Senhor tem, meu Pai, de que cada um de nós possamos representar bem o Seu nome e mostrar, meu Deus, que temos um Deus poderoso e que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Meu Pai, em cima de qualquer problema. Meu Pai, perto de qualquer, meu Pai, ou dentro de qualquer situação e circunstância. O Senhor faz, o Senhor pode fazer e o Senhor já está fazendo. Muito obrigado, meu Pai. Eu te amo demais. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida. Eu agradeço, meu Pai, pela vida de cada um, meu Pai, que está aqui juntamente comigo, aquele que está na transmissão. Eu abençoo sua vida e declaro restauração em todas as áreas da sua vida.
Restauração no seu casamento, na sua família, no seu espiritual, no seu emocional, na sua saúde, no seu financeiro, em todas as áreas da sua vida, que você veja e testemunhe a restauração que o Senhor já está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus.